Olá, boa tarde a todos e a todas. Você que está entrando agora, com grande alegria que hoje, domingo, dia do Senhor, estamos reunidos aqui para participarmos de mais uma live. Hoje com um tema muito especial, que é a devoção de Santo Antônio de Pádua, este santo que se faz presente de maneira muito concreta no imaginário de todo o povo de Deus e de maneira particular de todos nós que fazemos parte da comunidade de Santa Clara e, consequentemente, do bairro de Jardim Paulista, até porque a igreja de Santo Antônio se faz presente no nosso bairro. E já é tradicional nas nossas famílias, uma tradição que passa dos avós para os filhos, para os netos, que é essa devoção muito particular a Santo Antônio de Pádua. Então, essa tarde, esse momento vai ser muito positivo, justamente para a gente poder partilhar um pouco sobre essa história, essa santa devoção deste homem que, com a sua vida, funcionou como uma seta, seta esta que nos conduziu e nos direcionou para a pessoa de Jesus Cristo. Então, você que está chegando pode ficando à vontade. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Padre Pedro. Padre Pedro, que é reitor do Seminário do Sagrado Coração de Jesus e também é vigário da paróquia de Santa Clara. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento de reflexão, a esse momento de fé, onde nós trazemos no nosso coração esse desejo dessa devoção muito particular a Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Então vocês podem ficando à vontade que a gente já vai começar a partir do momento que Padre Pedro se fizer presente aqui para a gente dar continuidade ao nosso momento de reflexão, ao nosso momento de formação. Sobretudo nesse recorte temporal, né, onde nós estamos distantes fisicamente, mas eu gosto sempre de lembrar aos meus amigos e, é claro, a todo mundo que nos acompanha a partir da Paixão de Santa Clara, que distância física é diferente de distância afetiva. Então que possamos sempre ter essa consideração, esse respeito e esse carinho pelos nossos amigos, parentes, conhecidos e, sobretudo, aqueles que mais necessitam neste momento tão difícil que é essa pandemia. Então, vamos lá. Padre Pedro, que se fará presente conosco. De sua bênção. Olá, boa tarde. Deus te abençoe, tudo bem? Tudo bem, padre, graças a Deus. E o senhor, como é que tá? Tudo certinho? Estamos bem, bem, graças a Deus. É, né, padre? Na medida do possível, né? Diante desse cenário que a Na gente está medida vivenciando. do possível, é isso mesmo, verdade. Mas, como eu havia dito, padre, anteriormente, desde já gostaria de agradecer, viu, a sua presença, o fato de o senhor ter se colocado à disposição, tirado um pouco do seu tempo para partilhar um pouquinho essa devoção tão particular, né, que se faz presente nas nossas vidas, que é a devoção a Santo Antônio, e essa devoção que é muito presente no povo de Paulista, até porque a gente acredito que deva falar um pouco sobre essa presença tão forte de Santo Antônio aqui dentro da nossa cidade. Inclusive, a capela é uma das mais antigas do Brasil, então é uma devoção que é muito forte entre o povo de Paulista. Então, padre, eu passo a palavra para o senhor, por favor, fique à vontade para poder partilhar um pouquinho com a gente. E ao povo de Deus que está nos acompanhando, por favor, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, nós estamos à disposição. Com a palavra, Padre Pedro. Bom, não façam perguntas difíceis, né, para eu poder responder. Se alguém fizer, façam perguntas fáceis, né? Ó, eu gostaria, antes de tudo, fazer, né, uma saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, os nossos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Esta devoção, como todos já, pelo menos os que moram por aqui, conhecem bem essa realidade, sabe que já tem muito tempo, né? 461 anos esse ano de devoção. E começou lá em 1559. Então, era o começo do Brasil, a colonização aí, e essa devoção começou aí quando
foi construído o engenho aqui às margens do rio Paratibe, e também a pequena capela de Santo Antônio, que foi o Gonçalo Mendes Leitão que construiu a capela, que era o dono do engenho, e construiu a capela de Santo Antônio. Era um português, e Santo Antônio é de Portugal, e então a gente vai por aí já entendendo por que a devoção. Eles trouxeram a devoção de lá para cá. E é uma devoção que entrou mesmo no coração dos brasileiros, né? Vejam que Santo Antônio é um santo muito querido, não só em Portugal, na Itália, mas, sobretudo, aqui no nosso país, no Brasil. De fato, de fato. Então, é uma devoção que não apenas aqui na cidade do Paulista, mas em todo o Brasil se celebra Santo Antônio, em vários lugares, no centro do Recife, aqui também Igaraçu, a cidade vizinha aqui. Então, são muitos lugares onde se celebra a trezena, a festa de Santo Antônio. Infelizmente, esse ano, estamos celebrando de uma maneira extraordinária, por causa dessa maldita pandemia que chegou para nos trazer assim, um tanto de sofrimento e de angústia, mas estamos celebrando, de qualquer maneira, estamos celebrando a trezena de Santo Antônio. A participação é um pouco diferente das outras vezes, mas também tem uma grande participação das pessoas através dos nossos meios de comunicação. E a gente pode perceber também como é forte aqui, nesta localidade, essa devoção. As pessoas que ligam, que mandam mensagem, então com saudades, né? Porque não estão aqui participando, aqueles que organizavam a festa todos os anos. Então, são muitas pessoas que gostariam de estarem aqui hoje. Hoje seria o dia da nossa feijoada, né? Que a gente estava planejando para esse dia. Então, seria aquele dia. Né? Hoje, eu estava pensando, olha, se fosse a feijoada hoje, ser também com chuva. Começou com chuva o dia hoje de manhã, à tarde, mas, infelizmente, não aconteceu. Mas estamos aqui e a devoção está aí no coração de cada pessoa. Então, independente que estejam aqui ou estejam nas suas casas, então, estão aí rezando e louvando e agradecendo a Deus pela vida de Santo Antônio, por esse homem, esse exemplo de santidade, esse exemplo de amor a Deus e amor aos pobres, amor aos irmãos. Pois é, padre. Inclusive, eu até me lembro, quando era mais jovem, essa devoção de Santo Antônio é muito particular nas famílias, e essa devoção ela vai se perpetuando de pai para filho, para neto. Inclusive, até minha avó, que já está bastante idosa, ela estava me perguntando como é que está a festa de Santo Antônio. Até porque, para ela, não poderia, dentro da religiosidade que ela concebia, ela não poderia deixar de participar da festa de Santo Antônio. Até porque a própria vida de Santo Antônio nos mostra que ele é uma grande seta que sempre nos conduz para a pessoa de Jesus. Então, essa é uma devoção que é muito marcante dentro das nossas famílias. É verdade, ela claro que ela viveu, sua avó viveu muitas coisas que você ainda não viveu, que eu também eu acredito que não tenha vivido. E isso mais no passado do que agora, as devoções populares eram muito, muito, muito fortes, né? Sim. Principalmente as pessoas que viviam nos interiores, por aí, ainda hoje isso é muito forte nos nossos interiores. Então, se celebrava sempre, e as pessoas, por isso, hoje as pessoas sentem muito a falta de estarem aqui, de participarem, e não é todo mundo, principalmente as pessoas mais idosas, que tem paciência de ficar na frente de um celular, né? Porque é um negócio enfadonho. Eu não sei se eu teria tanta paciência. Mas assim, a gente vê também pessoas idosas também que entraram nesse mundo da informática, da tecnologia, e estão aí também participando e rezando através desses meios de comunicação. Por isso que a devoção ela está aí, no coração de cada pessoa, né? Não é, independe de situações que a gente possa viver, né? Isso é importante. Com certeza.
Padre, Aí então... você disse assim, quando eu era jovem, você ainda é jovem, né? Eu que já passei dessa fase, né? É Mas você é verdade. jovem. Não, padre, assim, a juventude está dentro do nosso coração, né? Mas eu me recordo, assim, sobretudo nas oportunidades que eu tive de participar da festa de Santo Antônio, que ela faz parte do coração de todo o povo de Paulista, e que também a gente não pode deixar de conceber a capela de Santo Antônio, a devoção de Santo Antônio, com a história do seminário também, né? Eu acho que elas caminham A história do juntas. seminário, que é uma história mais recente, né? Que os que talvez não conheçam, não saibam, nós chegamos aqui há mais de 40 anos, 42, 43 anos atrás. Então, nós já encontramos a Capela de Santo Antônio aqui, né? Era um terreno da família Lungrid, e estava aqui em ruínas. A Capela de Santo Antônio, é bom que todos saibam, que estava um tanto abandonada, caindo, e nós, com o esforço e a ajuda da comunidade, reformamos a capela e voltamos a dar uma, né, utilidade a essa capela, que estava aí sem utilidade nenhuma, servindo de esconderijo para quem quisesse se esconder aí por dentro. Então, aqui era um sítio, dizem que um laranjal, e tinha árvores também, muitas árvores, como ainda hoje tem, e aqui estava a capela em ruínas, que foi reconstruída, né? Então, as festas de Santo Antônio, desde esse período também elas voltaram a acontecer, porque antes desse período aí não estava acontecendo. E a gente lembra também que a gente diz que a capela é de 1559, a primeira capela que foi aqui construída. Mas, segundo os relatos históricos, ela não existe mais. Ela foi demolida e, no lugar dela, foi construída uma outra capela de 1731. Então, provavelmente, essa capela que nós temos aqui hoje, essa de 1731, que já estava em ruínas quando nós chegamos aqui, que foi recuperada, graças a Deus, porque ela também faz parte, né, do patrimônio histórico desta cidade e desse país, do nosso Brasil, né? Pois é, inclusive, eu estava até, antes de fazer a live, eu fui pesquisar um pouco, né? E a prefeitura exalta muito a capela de Santo Antônio, porque, como o senhor falou muito bem, ela faz parte da história da cidade de Paulista, né? Até os traços da igreja, que apresentam traços de caráter colonial, então ela também remete à nossa história. Por isso que é tão importante a gente procurar sempre zelar pela igreja. E graças a Deus, agora, desde que o seminário assumiu, né, ela está sendo muito bem cuidada pelos padres deonianos, que já passaram pelo Graças a seminário. Deus. Porque Graças se fosse pelo poder público Oh, ou em outras situações aí, eu acho que nem teríamos mais a capela, né? Veja que Paulista não cuidou, né? Isso aí eu acho que todo mundo precisa reconhecer, os paulistenses, né? Que não cuidaram do patrimônio histórico, do seu patrimônio histórico, porque a igreja de Maranguape mesmo, que é uma igreja histórica, que era a paróquia, que agora foi redividida tudo aí, mas a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres também hoje são umas ruínas, né? As origens de tudo isso aí perderam-se no tempo, né? Porque, infelizmente, deixaram demoliram, não sei, um incêndio, alguma coisa que aconteceu, que eu não sei muito da história de lá, e nunca houve a iniciativa de reconstruir tudo aquilo, né? Então, talvez se a gente não tivesse vindo para cá, não tivesse comprado esse terreno, talvez não existisse mais, a igreja já tivesse caído totalmente, e era mais um monumento histórico que teria se perdido no tempo, né? pois é, Mas, graças a graças a Deus, Deus, os padres leonianos estão recuperamos cuidando isso. muito bem da nossa capela. Pois E é, vamos padre. cuidar Agora, sempre. com a graça de Deus, retomando também para um pouco da história de Santo Antônio, a gente, olhando para a história desse santo, que como a gente já falou anteriormente, ele sempre foi uma seta que direcionava para a pessoa de Jesus, qual seria a grande mensagem que Santo Antônio, que era um grande intelectual, que hoje é um doutor da igreja, pela sua intelectualidade, pela sua pregação, deixa
justamente porque ele consegue conciliar, né, padre, essa intelectualidade, esse conhecimento sobre a doutrina da fé, sobre o conhecimento da Bíblia, com uma essência muito importante da nossa igreja, que é esse espírito colaborativo para com os pobres. Então, na opinião do senhor, qual seria essa grande mensagem que Santo Antônio deixa para nós? Primeiro, Santo Antônio era uma pessoa simples, né? Você olhava para ele, não imaginaria que ele tivesse tanta capacidade. É assim, é aquele que você olha assim, você não dá nada por ele, né? Então, Santo Antônio é uma pessoa muito simples mesmo, e de repente se percebeu que ele tinha uma capacidade muito grande, e a sua capacidade era justamente de anunciar, de proclamar, de anunciar as maravilhas de Deus. Era a palavra de Deus, por isso que diz que até hoje sua língua foi conservada, porque era um grande pregador da palavra de Deus. E ele não era uma pregação que era apenas palavras proferidas, ditas, né? Era algo que ele vivia, porque ele também se preocupava com os irmãos, com os pobres. E por isso a devoção de Santo Antônio e a tradição dos pães de Santo Antônio, porque ele alimentava justamente os pobres, diz que até levava os pães do convento para alimentar os pobres, né? Então também tem essas histórias que se contam de Santo Antônio, que ele tirava, né, roubava os pães, né? Roubava os pães do convento, levava para alimentar os pobres. Então, por isso também essa tradição de abençoar os pães, de se distribuir os pães. E nesse momento de pandemia, que tantos irmãos e irmãs nossos estão passando por dificuldade, por causa de toda essa realidade que nós estamos vivendo, o que Santo Antônio nos ensina é justamente a partilha, a solidariedade com esses pequenos pobres que ele tanto serviu e que a igreja tem a missão de continuar servindo, porque todos nós só somos cristãos verdadeiros se nos colocarmos à disposição do outro para o serviço. É parte essencial da nossa missão e da nossa vocação de cristãos. Pois é, então, eu imagino, padre, que essa característica de Santo Antônio de humildade e, sobretudo, da sua capacidade de se colocar à disposição dos pobres foi muito amplificada, né, quando ele teve a oportunidade de tornar-se franciscano. Que no primeiro momento, né, da sua formação inicial, ele era agustiniano e, posteriormente, ele teve até a oportunidade de conhecer o próprio São Francisco de Assis, né? Então, dois grandes santos da história da nossa igreja que puderam vivenciar de maneira plena essa essência que Cristo nos deixou, que é justamente, como o senhor falou muito bem, a capacidade de se colocar à disposição do pobre e do marginalizado, que é justamente aquilo que nos caracteriza como os seguidores de Cristo. Isso mesmo, verdade. Então, era uma coisa que estava, assim, na sua essência, né? Como ser humano, como pessoa, e ele também encontra isso na congregação que ele escolheu, como os franciscanos, que tem essa identificação com o pobre São Francisco. A gente conhece muito bem a história, a sua vida, né? Deixou toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto da sua família para ser pobre com os pobres, né? Então, Santo Antônio também nos dá esse testemunho, esse exemplo. Pois é. E padre Santo Antônio, ele também é conhecido como o santo milagreiro, né? Durante toda a sua trajetória de vida, inúmeros são os milagres que são conferidos a Santo Antônio, né? Desde da vez que ele pôde segurar o menino Jesus dos braços e tantos outros milagres que marcam, né, a vida de Santo Antônio. Inclusive, padre, eu estava vendo que ele é o santo que na história da igreja foi mais rápido canonizado. Então, isso nos mostra também o quanto a vida de Santo Antônio nos mostrava o quanto ele era servidor e se colocava à disposição da pessoa de Jesus. Isso porque quando Santo Antônio morreu, na verdade, a fama de santidade dele já existia. Não tiveram que fazer o santo depois que ele faleceu, né? E ele já demonstrava isso, né? E as pessoas percebiam e sentiam isso. Então, foi rápido, muito rápido mesmo, o seu processo de canonização, né? Então, era alguém que transparecia essa santidade, que demonstrava
não apenas nas palavras, como eu já disse, mas daquilo que ele fazia de concreto, justamente com os pobres, os menores, os mais fracos, abandonados, marginalizados da sociedade da sua época. Pois é, e ele também tinha fama de santo casamenteiro. Essa história, padre, está muito mais associada a uma construção que fizeram acerca de Santo Antônio, ou de fato, durante a história da vida dele, ele foi um santo que ajudou muitas pessoas no que se tange ao matrimônio? A gente não tem assim nenhum fato assim, histórico que comprove isso, né? Cientificamente, a gente poderia dizer assim que o santo protetor do matrimônio, na verdade, é São José. Na nossa igreja, é São José. Mas não posso também dizer que alguém, eu acho que muitas pessoas, muitos, talvez rapazes e moças, podem ter pedido a intercessão de Santo Antônio e ter conseguido um bom casamento. É possível isso, né? Não é uma coisa impossível. Isso está mais na devoção popular do nosso povo, né? O nosso povo tem essa devoção de Santo Antônio casamenteiro, é tradição, é cultura, né? Mas aqui no Brasil, e propriamente aqui no Nordeste do Brasil, isso aqui é muito forte, né? Então, também faz parte da cultura do nosso Nordeste, do nosso Brasil, essa devoção com essas histórias todas que não chegam a ser, não é dizer assim, é uma mentira. Não é uma mentira, sempre tem um fato que leva as pessoas a divulgarem e acreditarem nessa realidade, né? Provavelmente alguém fez uma prece, um pedido, né? Agora também tem aquelas simpatias, aquelas lezeiras que as pessoas às vezes querem, botam o santo dentro da água com a cabeça para baixo, não sei o que lá mais, amarra isso, faz aquilo. Então isso é tudo superstição e lezeira que não leva a nada, nem vai levar você, né, a crescer na sua fé, na devoção, coisa sem importância, né? Pois é, né? Está muito mais no imaginário devocional, né, das pessoas que acabam concebendo, né, Santo Antônio como o santo casamenteiro, mas assim, é uma devoção histórica também, né? Faz parte da nossa cultura, como o senhor falou, sobretudo nordestina. O pessoal aqui concebe Santo Antônio como santo casamenteiro, quando na verdade, né, a devoção da igreja nos convida a ter como São José o referencial, né, para ser o santo dos casamentos. Então, mas não quer dizer que os outros santos também não possam colaborar, né? Não possam ajudar. Então, assim, porque às vezes é uma coisa muito particular. Devoção é uma coisa muito particular, porque eu tenho a minha, você tem a sua, as outras pessoas, né? Eu tenho um santo de devoção, ou posso ter até mais santos de devoção. Então, você, nas suas necessidades, você vai recorrer àquele santo que você tem devoção. E por isso que eu estou dizendo, alguém ou várias pessoas devem ter recorrido a Santo Antônio e ter sido atendido. Não é impossível. Por isso que eu disse, não é mentira. Mas também tem as lendas, os contos, as coisas que as pessoas, né, sempre, às vezes, exageram um pouquinho. O nosso povo tem isso também, né? O que não pode é colocar o santo de cabeça para baixo, porque o coitado do santo... Não, nunca. Não, isso aí não. Tá muito mais associado a uma... Eu estou mandando mensagem, mas eu não consigo ler o que está chegando, porque o meu celular está na horizontal, aí eu não vejo, não dá tempo também ver. Muitos dos fiéis aqui estão falando, né, sobre a importância de Santo Antônio, o quanto ele é forte na nossa religiosidade, e alguns aqui também estão achando engraçado, né, essa questão do santo casamenteiro também, que o pessoal está comentando, né, que é muito mais uma crendice mesmo, uma coisa mais que foge um pouquinho, né, daquilo que a igreja propõe, mas que também é importante, né? Não significa que... Eu destacaria nesse sentido aí a importância que se tem disso aí, porque a gente às vezes pode correr o risco de querer destruir as coisas, e eu não vou por esse lado. Isso é muito cultural. Eu acho que aquilo que é cultura também faz parte da história de um povo, de uma nação. Então, a cultura é algo importante, que também identifica você, né? Então, a gente também não pode desvalorizar
essa realidade, mas também não pode enfatizar, dizer, não, que as pessoas, né, têm que fazer isso, não. Mas, enquanto cultura, é algo que está aí, existe, e a gente conhece, e é um valor também, né? Um valor, porque as histórias, os contos, você sabe que isso culturalmente, isso tem um significado, né? Agora não estou falando de maneira teológica ou filosófica, não, estou falando daquilo que o povo simples do nosso Nordeste, muitas vezes sem muita... que não tem leitura, não tem conhecimento, e escuta as histórias, e assim essas histórias vão passando de geração em geração, e se perpetuam, né, na vida do povo, no nosso povo. Pois é, Então, então... não é só com Santo Antônio, é com muitos outros, outras figuras, né, santos ou não, né, do Brasil e do Nordeste, que, né, se você vê aí as histórias que se contam de Frei Damião, que está em processo de canonização, de Padre Cícero, tem muitas coisas verdadeiras, tem muitas coisas que são exageros, é natural que essas coisas aconteçam, né? Pois é, mas eu concordo com o senhor, padre. Eu acho que se faz parte da cultura, é algo que deve ser valorizado, né? Sempre evitando naturalmente os excessos, né, que acabam disturpando a nossa fé, mas a gente procura sempre ter essa devoção particular em nosso coração. E, padre, uma pessoa que perguntou, salvo engano, no que se refere ao pão de Santo Antônio, como é que surgiu essa história, né? Que o pessoal costuma também colocar o pão na farinha, né? Porque costuma se dizer que é uma garantia de ter um alimento farto durante todo o ano. O senhor sabe dizer, padre, como é que surgiu essa história do pão de Santo Antônio? Bom, a primeira história do pão de Santo Antônio é essa que eu contei há pouco, né? que ele pegava o pão do convento, o pão dos frades, e levava para dar aos pobres. E disse que o pão não faltava, né? Começou ele tirava o pão e o pão se multiplicava, né? Quando os frades iam lá, não ficavam sem comer, tinha pão. Então é como que já havia ali um milagre aí a gente lembra aquele milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, que na verdade Jesus está nos ensinando a partilhar. E era justamente o que Santo Antônio fazia, partilhava. E partilhando tinha fartura. Isso aparece na Sagrada Escritura, a gente lembra aquela viúva, né, que o profeta Elias foi lá, pediu, né, comida, pediu pão, e ela só tinha um pouquinho de farinha. Isso está na Escritura também no Antigo Testamento, né, o que Jesus fez lá, alimentou as multidões. Então, Santo Antônio, ele se preocupava com aqueles que não tinham o que comer. Então, começou daí. Por isso que hoje, na devoção popular, as pessoas às vezes colocam o pão de Santo Antônio dentro da farinha, né, para ter fartura. Vem daí dessa realidade, dessa né, história de Santo Antônio, que tirava os pães do convento para dar aos pobres, e depois tinha mais pães. Não faltava pão lá para aqueles que estavam no convento, né, os frades comerem. Então vem daí. Pois é, então na verdade é uma grande missão. Pelo menos é o que eu conheço. Se tem outra história, não tenho conhecimento. Na verdade, como o senhor falou, é uma grande oportunidade de abrirmos os nossos olhos para a partilha, né? Eu acho que a festa de Santo Antônio desse ano, padre, nos chama a atenção até nesse sentido da partilha, da caridade, tomando sempre... Nós temos aqui o tema da festa de Santo Antônio, que nós escolhemos mesmo, porque a gente estava preparando a festa quando a pandemia nos pegou aí de surpresa, né? De surpresa não, que já tínhamos sido avisados, mas não prestamos atenção tanto nela, né? E chegou aí para arrebentar. E o tema da festa de Santo Antônio é Santo Antônio, amigo dos pobres, né? Santo Antônio, amigo dos pobres. E tem um lema: eles repartiam o pão, que é um pedacinho lá daquele versículo do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles repartiam o pão. Então, para justamente a gente ter essa consciência de que é preciso partilhar. É justamente a solução para um grande problema em toda a humanidade, que é a fome. E agora, mais do que nunca, porque está aí, não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, a fome em muitas famílias e muitas pessoas, porque
estão sem trabalho. E o trabalho é importantíssimo, é essencial para que as pessoas se mantenham e tenham o pão de cada dia. Se não tem trabalho, não tem comida. E Pois a é. gente sabe que outros têm demais e não partilham. E a gente precisa também cada um fazer a sua parte, né? Com certeza. Eu acho que esse tema é muito interessante, padre. Como o senhor falou, sobretudo no contexto que nós estamos vivenciando, que a pandemia ela veio, né? Ela vai passar com a graça de Deus, mas ela consigo vai trazer uma nova realidade. Então a gente sabe que o cenário mundial, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão passando por necessidade. Então acho que esse tema da festa, padre, foi muito bem escolhido, porque deve nos chamar a atenção para que nós possamos abrir os nossos olhos para o irmão que sofre, para que o irmão que passa necessidade. Santo Antônio, na sua vida, nos deixou essa mensagem de serviço para aqueles que necessitam. Então, eu acho que quando nós somos devotos de um santo, nós precisamos, sobretudo, procurar seguir o exemplo daquele santo dentro da nossa vida. Então, que possamos partilhar mais com as pessoas que precisam, com as pessoas que necessitam. Inclusive, nós estamos com a campanha para arrecadar alimento. Os jovens aqui do seminário, os seminaristas, eles vão fazer um momento de música, de canto, que chama cantata de Santo Antônio, no próximo dia 12, e estamos pedindo que as pessoas, né, colaborem com o alimento, né? Seria uma maneira de colaborar, e assim, a gente já começou desde quando se iniciou o problema da pandemia, a gente começou a pedir algumas doações para que pudéssemos também ajudar outras pessoas. E a gente começou a levar esses alimentos que arrecadamos lá para as irmãs da congregação de Nossa Senhora da Glória, que eles têm um trabalho muito bonito, muito eficaz, lá no centro do Recife, né, com os moradores de rua, o pessoal de rua. Então, também a gente foi algumas vezes ajudar na distribuição dos alimentos, né, para esses moradores de rua. As pessoas, 3 seminaristas aqui se contaminaram, ficaram doentes, e as pessoas perguntavam como foi que se contaminaram se não saiu. Primeiro a gente teve que sair, porque a gente ficou aqui de quarentena, mas a gente tinha que comprar alguma coisa para comer, tinha que sair para comprar. Depois a gente saiu para o centro de Recife, eu quis com eles correr esse risco, porque o mundo está aí desmoronando e a gente aqui, porque aqui, eu disse várias vezes aqui para os seminaristas, nós estamos num lugar de privilégio com relação a outras pessoas, porque quem é que tem uma casa ampla, com jardim, com um sítio, com árvores, com pássaros, não é você está de quarentena, mas você tem um espaço desse. E as pessoas que moram numa casinha apertada, que não tem ventilação, que tem que ficar dentro de casa, não é? E isso aqui a gente vê aqui na frente do seminário. Então, é uma realidade. Então, eu digo, nós estamos num lugar de privilégio. Assim, estamos sofrendo, como todo mundo está sofrendo, mas tem gente que sofre mais, por causa da sua condição, né? Onde mora, onde está. Então, a gente correu esse risco. Correr risco, mas faz parte da vida correr risco. A gente tem que sair mesmo. E depois que começou o primeiro que adoeceu, a gente ficou com medo de sair e estar oferecendo risco para os outros. Porque imagine se um morador de rua daquele se contamina, ele consegue contaminar outros, e assim um vai contaminando o outro, e daqui a pouco tem um monte de gente doente, infectada e gente morta, né? Porque já não se alimentam bem, usam droga, a gente sabe muito bem dessa situação, e são pessoas de risco mesmo, de todo tipo de risco, né? Eu diria que mais risco ainda do que as pessoas que têm algum tipo de doença e tudo mais. Porque vive naquela realidade já, né, bem degradante. Pois é, então, desde já, parabéns pela iniciativa, viu, do senhor, juntamente com os meninos que são a informação, até porque nós precisamos de uma igreja em saída, né? Muitas vezes fala-se do templo, mas até o Papa Francisco, nas suas homilias, nas suas pregações, ele sempre nos convida a nos colocarmos à disposição do mundo. Eu diria que com essa pandemia, assim,
muito orgulhoso da minha e da nossa igreja. Eu estou muito orgulhoso, porque eu vi e vocês, muita gente deve ter visto aí, quantas iniciativas da igreja, né, dos grupos, dos movimentos, das paróquias, por todos os lados, por esse, né, Brasilzão todo, e pelo mundo inteiro, como a igreja ela contribuiu, como ela foi, né, profética, como ela foi missionária, como ela foi solidária, né, religiosos, religiosas, seminaristas, padres, quantos padres morreram e se contaminaram justamente porque saíram, né, saíram das suas casas, do seu conforto e foram ajudar as pessoas, então se contaminaram e morreram por isso. E a gente louva a Deus pela vida desses irmãos, né, que tiveram coragem de sair. E eu acho que a gente não tem que lamentar. É a missão da igreja, a gente não pode fugir dessa realidade. Senão a gente não tem, né, significado a vocação da gente, não tem sentido, se não for para servir e correr esse risco, né? Correr esse risco. Tantos no passado correram o risco de serem presos, de morrerem, e morreram, né? Por causa da palavra de Deus, por causa da missão, por causa da evangelização, porque hoje a gente vai se acovardar, a gente vai ter medo de enfrentar essa realidade. Não é que a gente não tenha medo, né? A gente tem medo. E a gente não vai se prevenir, a gente se previne, a gente se cuida. Mas é um vírus que a gente não vê e, de repente, a gente se contamina também. É um inimigo que é tão pequeno e, ao mesmo tempo, é tão grande e parece, assim, um gigante, né? Um gigante. E a gente parece que se sente vencido em alguns momentos, mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança e precisamos continuar. E eu tenho muito orgulho da igreja. Eu vi agora nas redes sociais a história das TVs católicas que se fizeram aí um pacto com o governo para receber dinheiro, para dar apoio ao governo, e alguns criticando a igreja. Não é a igreja. São movimentos, grupos, são da igreja? São da igreja. Infelizmente. E na igreja tem de tudo. Né? Tem de tudo. Até pessoas que se passem para isso, que se vendam, porque para mim é vender a sua dignidade, a sua liberdade. Eu quero estar livre para eu poder dizer, poder falar a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, o que eu quiser falar. Não falar besteira como a gente tem ouvido por aí, né? Não é para isso. Mas a gente falar, né, com toda a liberdade e com toda a força que a gente tem, né, para o mundo. A igreja ela é profeta, né? Profética. Ela precisa ser profética. Ela precisa anunciar Jesus e anunciar sem amarras, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa. É um negócio chato, é feio, é triste, mas aí é uma realidade também. Os seres humanos, né, têm suas limitações, suas falhas, e a gente aqui também não vai condenar ninguém, não vai julgar ninguém, mas é uma coisa que nos deixa um tanto assim triste, né, com essa realidade, mas tá aí. Mas com certeza, padre. É importante esse momento, é procurar ajudar os que precisam e também procurar se prevenir, né, padre? Porque muitas vezes a prevenção, a partir do momento que você se cuida, você está cuidando do irmão também, né? Como o senhor falou, a iniciativa, a partir do momento que vocês tiveram um problema com alguns seminaristas, é necessário ficar em casa, até para poder proteger aqueles moradores de rua que passam por dificuldade, que às vezes não têm acesso à higiene, que não têm acesso a um banho, não têm acesso a álcool. Então é importante a gente ter consciência, procurar ajudar os pobres e também, a partir do momento que você pode, naturalmente, na medida do possível, ficar em casa, você está também protegendo as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Mas a gente reza, a oração também é muito importante, padre, nesse momento. Rezar para que a pandemia passe. Agora sim, a oração que esteja somada também com os atos, né, com práticas que colaborem para que os fiéis possam sair firmes e fortes desta situação tão complicada. Sim, a oração ela é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada de gestos concretos, né?
Desde Isso. da consciência de que a gente precisa fazer sempre algumas coisas que são coisas simples, né, como lavar as mãos, é uma coisa simples, todo mundo faz, lavar as mãos. Mas a gente precisa lavar mais, a gente precisa ter cuidado, ver onde é que a gente põe a mão, se a gente põe no rosto, nos olhos, né, a gente tem esse costume, então a gente se policiar, a gente se cuidar, porque é a saúde da gente, é a saúde do outro, a gente precisa se preocupar não só com a gente, mas com o outro também. Então, isso é fundamental. O fato de ficar em casa, quem pode hoje, parece que muita gente não tomou consciência do tamanho desse problema que nós estamos enfrentando no Brasil, né? E, às vezes, parece que só se tem consciência quando acontece algo fatal na família, né? Que morre alguém, aí você vai ver. Você não ter direito ao enterro digno, não ter direito a um velório, ter que ser enterrado numa vala, quase como um indigente, é um negócio, né, sério e traumático, né? Isso deixa trauma nas pessoas. Por isso, para se evitar essas situações, a gente precisa fazer todo o possível para se prevenir, para se cuidar, para nem se contaminar, nem também ser propagador desse vírus por aí, onde a gente for, né? Com certeza, padre. Então, eu acho que foi um momento muito importante até para os fiéis se situarem, porque é importante que a gente fique separado fisicamente para que em breve nós possamos nos reunir novamente. Não vai ser como antes, né? Porque agora a gente vai vivenciar uma nova realidade, mas que a gente possa voltar aos poucos, participar das celebrações, ter acesso à Eucaristia e a tantos outros sacramentos. Então, é importante que possamos colaborar agora para colhermos bons frutos no futuro próximo. Sim, E eu espero que seja muito, muito próximo, que esteja muito próximo esse futuro. Eu estava dizendo assim, eu não aguento mais celebrar missa para as câmaras, porque pois a é, gente faz isso, mas não é uma coisa prazerosa, né? Uma coisa imagino. prazerosa. A gente, é pela fé, pela necessidade do momento, mas não é uma coisa que dá prazer. Você olhar para os bancos vazios da Com igreja agora certeza. na Semana Santa, na Páscoa, celebrar a Vigília Pascal sem gente, né? Eu digo, eu ainda tenho alguns seminaristas aqui que pelo menos cantam e respondem à missa. Em outras situações nem se tem, né, outras pessoas. O Então, padre às vezes tem que ir sozinho poder então não fazer é aquilo. uma coisa boa. É, Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar, vejam como os meios de comunicação que hoje nós temos às nossas mãos, um simples celular, como eles foram úteis nesse momento de pandemia. Como eles nos aproximaram. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo nós estamos tão próximos. Estou aqui me comunicando com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estou aqui falando com você. Eu estou na minha casa, você está na sua. Então, é um negócio impressionante que, se fosse no passado, a gente não teria esses meios, esses instrumentos. Então, eles são úteis, porque muitas vezes a gente condena o excesso e ele é prejudicial, a gente sabe, mas eles, nesse momento, ajudaram bastante para que a gente pudesse se comunicar, ver quem a gente, né, gostaria de estar perto, né? A gente não pode estar, mas a gente, pelo menos, pode ver através da tela. Isso é isso. também muito, muito bom, maravilhoso, né? Pois é, padre. Até porque eu sempre gosto de falar que distância física não é distância afetiva, né? Então, mesmo que Não, nós não estivemos próximos um do outro, mas é importante a gente se preocupar com o outro. Poder fazer uma isso ligação, mesmo. uma chamada de vídeo, até porque o celular, os computadores, as câmeras têm nos ajudado bastante nesse momento, né? Então, quando você utiliza um recurso para o bem, ele pode dar bons frutos, né? Imagina em outras situações que que a humanidade passou por dificuldade, as pessoas não tinham acesso a uma celebração como hoje nós temos. Então, é doído ficar longe, mas graças a Deus nós temos aí a internet e os meios de comunicação que nos ajudam a ter momentos como esse de partilha e também para matarmos um pouquinho a saudade do nosso padre e etc. Então é muito importante esses meios de comunicação. E aproveitando a oportunidade, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a festa de Santo Antônio. A gente sabe que as celebrações estão acontecendo, então como é que o pessoal faz para poder participar e colaborar também, né?
com a festa de Santo Antônio, seja com a doação para os mais pobres e até com a doação para o seminário propriamente dito, né? Até porque vocês precisam se manter, vocês têm aí inúmeras atividades, inclusive formativas. Então, como é que o pessoal pode participar e colaborar? Olha, tem muita gente já se prontificando, colaborando. Alguns grupos da nossa paróquia que sempre faziam isso, fazendo aí a arrecadação de algum dinheiro para ajudar, para a gente comprar as flores. Nós não vamos fazer uma procissão de Santo Antônio com as pessoas, porque isso não é permitido no momento, mas nós vamos sair com a imagem de Santo Antônio em um carro, né, com andor num carro, vamos comprar flores, vamos decorar a igreja, vamos decorar o andor, e a gente vai fazer esse momento, né, no dia 13, às 18 horas, a gente vai sair com uma procissão, não sei se a gente pode chamar de procissão, né, vamos chamar assim, né, mas não é uma carreata, porque uma carreata são também as pessoas que vão com carros, e também não é permitido que faça isso. Então, para evitar algum problema, a gente não vai fazer isso. A gente vai sair com o carro de som e a imagem de Santo Antônio. Então, para não passar em branco o dia de Santo Antônio, a gente vai fazer isso. Então, se você quer fazer a sua doação, você pode trazer aqui no seminário. Nós também estamos colocando sempre na tela na transmissão o aplicativo. Tem um aplicativo, eu não lembro agora o nome, é um códigozinho lá que... Isso, ele chama QR Code. QR Code, Pronto, você consegue... você consegue botar o celular e já consegue fazer a doação diretamente. Isso. Nós tivemos a primeira doação, que foi feito ontem, né? A gente estava testando, ver se dava certo, e a gente conseguiu, aí ontem alguém colocou e a gente já viu que funcionou, né? Então, já chegou a mensagenzinha que alguém tinha feito essa doação. Pode ser por aí. Eu sei que nem todo mundo tem celular e tem essas tecnologias. Então, tem Edileuza que está fazendo uma campanha, Dona Dalva está fazendo outra campanha, quem mais? Dona Elza está fazendo outra campanha. Então, tem muitas, pelo menos 3, 4 pessoas que se comunicaram com a gente, perguntaram se poderiam fazer. Eu disse, não, estão autorizadas a fazer para ajudar nas flores, ajudar no que for preciso. Outras pessoas já vieram diretamente aqui no seminário, trouxeram as suas doações, então aqui eu já deixo o meu agradecimento. Olha, não se preocupe que a gente não passou fome, a gente teve que cortar gastos, a gente teve que fazer, né, se virar nos 30, como muita gente tem que fazer, mas a gente não está passando fome, a gente está, né, graças a Deus, vejo que ainda tem manga no seminário. Então, tinha muita manga e ninguém passou fome, né? Mas a gente também não só estava comendo manga, né? Tinha outras coisas para comer. A gente tem que reduzir os gastos, a gente tem que fazer várias coisas, né? Com relação à questão das despesas. Despesas com energia. A gente já começou a apagar as lâmpadas mais cedo, reduzir as lâmpadas aqui no seminário, diminuir... simplificar a comida, comer aquilo, né, sem nada de exagero, nada daquilo que fosse desnecessário, então só aquilo que for realmente necessário mesmo, né? Mas a gente não, graças a Deus, a gente está bem, o seminário adoeceram, mas também ninguém precisou de ser internado, a gente conseguiu tratar aqui em casa mesmo, algumas pessoas doaram remédio, né, eu tenho pessoas amigas, médicos, né, que mesmo não estando próximo também estavam orientando, eu perguntava, faço isso, faço aquilo, olha. Então, estava aqui bem orientado também, então, graças a Deus, a gente vai superar, a gente vai sair dessa, né? Os seminaristas continuaram estudando, algumas pessoas dizem, por que não mandaram embora? Primeiro, a gente não deu tempo nem a gente pensar nisso, né? Quando a gente viu, estava dentro do furacão e não tinha como sair. Já não podia nem mais viajar para lugar nenhum, que começaram a fechar aí as fronteiras e tudo mais. Depois eles estavam estudando, porque a Universidade Católica ela continuou dando as aulas online. Então eles até agora, até
A semana que vem eles ainda têm aula. Então eles estão estudando, não como antes, né, mas através das videoaulas, essas coisas todas que hoje é possível, né, por causa desses meios de comunicação, como eu falei. Então, eles estão, a próxima semana, essa semana, na verdade, já é semana de prova, as provas finais desse semestre, e a gente espera que no próximo semestre já possam ter as aulas presenciais. E isso tinha um custo, porque mesmo diminuir os gastos, porque a gente não tinha que ir com o carro lá para a faculdade, mas estava em casa. Então, estando em casa, tinha que ligar o computador, tinha que ligar o celular, tinha que gastar energia. Isso, mas a gente foi controlando aos poucos isso aí. As mensalidades a gente tem que continuar pagando, né? Isso aí é pesado, porque vocês sabem, pagar a universidade não é fácil, é caro. Mas ele também deram um descontinho pelo fato de não estarem lá, né? Então, as despesas não eram tantas, principalmente com água, com energia lá. Então, também facilitaram um pouco para nós. E a gente foi, aos pouquinhos, conseguindo se arrumar por aqui. E a gente continua aqui, e vocês, no que quiserem colaborar conosco. Então, tem a conta também do seminário, que eu acho que está também lá no aplicativo da transmissão. É a conta do seminário que se pode depositar alguma quantia ou transferir alguma, né, uma doação para... Também temos os nossos benfeitores, que mesmo com esse tempo de pandemia, sem vir ao seminário, sem as missas, eles também nos procuraram e a gente enviou o número da conta e eles continuaram nos ajudando. E eu agradeço muito, muito de coração, de todo o meu coração, a esse pessoal que continua ajudando, porque foi também a nossa salvação. Porque foi fundamental a ajuda desse pessoal para que a gente pudesse se manter durante esse tempo, né? Que a gente ainda está atravessando, né? Não terminou. Infelizmente, eu queria que tivesse terminado, mas ainda não terminou e ainda não sabemos quando isso vai passar, né? Mas vai passar, com a graça de Deus. Com certeza, padre. Então, a gente convida, né? Todo mundo que está acompanhando, quiser convidar um familiar, um conhecido para colaborar também, para que tanto a caminhada, que é a carreata, né? A gente chama carreata só em termos de nomenclatura, mas a gente vai ter a oportunidade de ver ali um pouquinho de Santo Antônio nessa data tão importante. Quiser ajudar nas flores e também quiser ser um benfeitor, então é só entrar em contato, sobretudo com as redes sociais do próprio seminário. O seminário tem um Instagram. Então você pode ir lá, entrar em contato, falar com os seminaristas e ajudar também, né? Até porque esses jovens, eles são os futuros sacerdotes da nossa igreja. Os padres, homens que se sacrificam e se colocam à disposição para levar a mensagem de Cristo. O senhor falou, né? Tantos padres se sacrificaram durante essa pandemia, entregaram a sua vida para que o mais fraco pudesse sobreviver, pudesse se colocar mais à disposição. Então, todo mundo está convidado a participar e colaborar também. Então, padre, as celebrações elas acontecem todos os dias, não é isso? Até o próximo dia 13. Todos os dias, até o próximo dia 13, às 19 horas. Aí tem a trezena e, em seguida, a Santa Missa. Às vezes temos probleminhas de transmissão, porque vocês sabem que essa tecnologia está aí, mas às vezes a internet não funciona, trava, o computador travou, o celular travou, e tem essas coisas. E aí o pessoal fica mandando mensagem: cadê? O som está ruim, então não estamos ouvindo. Tenham paciência, porque também aqui nós não somos profissionais. Nós estamos até com coisas emprestadas, né? Porque a gente não tinha todo o material que precisava para fazer a transmissão. Mas a gente conseguiu aí as 1.000 pessoas para se inscreverem, com muito esforço. Muita gente colaborou, a gente também agradece a todos para que a gente pudesse fazer a transmissão pelo YouTube, né? Mas tá indo. Aí a gente agradece a todos que estão colaborando, que estão participando. E eu convido a todos para, no dia 13, nós vamos passar em algumas ruas, eu não tenho condições de passar em todas as ruas de Jardim Paulista com a imagem de Santo Antônio, né? Então vocês já vão me perdoando, porque a gente não pode fazer isso. E só vai passar justamente em Jardim Paulista Baixo, porque alguns já estavam perguntando: vai para Miroeira, vai para Jardim Alto, não tem condições de subir lá para a parte alta, né? A gente vai ficar por aqui por baixo mesmo, vai passar em algumas ruas, não são em todas, e depois eu vou
É porque eu não, primeiro eu não sei o nome das ruas todas, né? Eu tenho que ter alguém que me ajude para fazer um pouquinho um tipo de percurso, né? Fazer um roteiro com essas ruas e depois eu divulgar as ruas, porque as pessoas ali poderiam ir botar uma bandeirinha, um pano branco, não sei, e usar a criatividade aí na frente da casa, na hora que estivesse passando a imagem de Santo Antônio, e até aparecerem, né, que a gente não vai levar o vírus, a gente vai levar aí as bênçãos de Deus, né, nesse momento. Então, todo mundo vai, pode ser com a máscarazinha, né, para não correr nenhum risco, então, de ou contaminar ou de se contaminar. Porque a gente diz, eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Mas você pode estar muito bem e estar com o vírus e estar transmitindo esse vírus, né? Isso. Porque você pode ser assintomático e a gente não sabe. Eu mesmo não sei se eu não tive, se eu não estou, não sei. Eu tenho a impressão que se os outros aqui em casa, né, 3, apresentaram sintomas, ficaram doentes, talvez todos os outros tenham também, né, se contaminado. E a gente pode ter se contaminado sem ter sintoma, né? Aí a gente não sabe. Só quando tiver aí o teste para a gente poder fazer teste para saber se realmente a gente se contaminou. Com certeza. Mas graças a Deus, né, padre? O pessoal está se recuperando e tudo isso vai passar Tá com bem, graça. não tem mais ninguém em isolamento, né? Ficaram 14 dias, 15 dias dentro do quarto, a gente botava a comida ali na frente do quarto, numa cadeira, a pessoa vinha, depois pegava, levava, depois e a roupa e botava no saco e separava, cada um lavava a sua roupa no seu quarto mesmo, e a gente foi se virando porque a gente precisava cuidar também dos outros, né? Cuidar de Padre Francisco, que já tem mais de 50 anos, Com certeza. né? Ele pode ser assintomático, ninguém sabe, mas a gente precisava se cuidar, cada um ir cuidando, um cuidando do outro, né? Pois é, Se padre. prevenindo também. Então, padre, eu queria aproveitar o ensejo, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria agradecer de todo o coração, viu, pelo fato de o senhor ter se colocado à disposição, ter partilhado também um pouquinho dessa realidade do seminário, como é que esse espaço religioso tem se moldado a essa nova realidade, e agradecemos de coração a sua presença, o senhor ter se colocado à disposição para refletir um pouco sobre a vida de Santo Antônio, que é um santo que é tão presente na nossa vida, do nosso coração. Então, padre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Eu agradeço também a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, de poder aparecer para o povo, né, para dizer assim, estou vivo, estou aqui. Qualquer hora dessa a gente se encontra aí, fisicamente, pessoalmente, nas nossas missas, na nossa celebração, e eu espero que seja o mais rápido possível, né? E conto com a participação de todos vocês, né, nessa trezena de Santo Antônio, né, dessa maneira que estamos fazendo através da nossa transmissão. Um grande abraço a todos, fique com Deus, Santo Antônio, rogai por nós. Rogai por nós. E, padre, a gente aproveita o ensejo também, agradecer a todos os amigos que participaram da live, muito obrigado. E, gente, por favor, participem também da festa de Santo Antônio pelas redes sociais, colaborem para que em breve nós possamos também estarmos unidos presencialmente com a graça de Deus. Então, padre, nós pedimos ao Senhor a bênção, por favor, para todos nós que estamos acompanhando a live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja louvado. Então, desde muito já, bem. Nós agradecemos a todos. Em breve estaremos todos juntos novamente com a graça de Deus. E mais tarde estaremos no YouTube do seminário acompanhando a celebração. Forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Tá bem. Tchau. Fique com Deus também. Tchau, tchau.